De volta com o Papo Mãe, agora é a vez dos nossos especialistas falarem sobre o assunto. Nós estamos recebendo o Dr. Cícero, que é otorrino. Obrigada, Dr. Cícero. E doutora Marcele, que é psicóloga. Vamos conversar bastante sobre isso. Vocês ouviram... Deixa eu começar pelo senhor, doutor Cícero. O senhor ouviu as nossas mães no primeiro e no segundo bloco relatando sobre cama compartilhada. Como profissional, o senhor é contra ou a favor? Aline e Marcele, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, se a gente for pesar os lados bons e os lados ruins, na minha opinião, a cama compartilhada não é uma boa ideia. Vários estudos mostram que quando os pais dividem a mesma cama com os filhos, a qualidade do sono, tanto dos filhos como dos pais, cai bastante. Então, existem várias fases do sono e o sono profundo, que é aquele sono que você precisa ter um ambiente bem adequado, né? Que é aquele sono reparador, você precisa ter um ambiente escuro, um ambiente bem climatizado e principalmente espaço para que você tenha o aconchego, o conforto. Esse sono profundo, ele é muito comprometido quando você tem um espaço menor, um espaço mais apertado para dormir. Então, isso pode levar a comprometimento da qualidade do sono de todos envolvidos na cama compartilhada. Entendi. Além do mais, do ponto de vista psicológico, que é mais a área da Marcele, ela vai comentar melhor, eu acho que isso retarda muito a autonomia das crianças. Sim. Né? A gente, principalmente aqui no Nordeste, eu que já morei muito tempo fora, a gente aqui no Nordeste, eu sou daqui, a gente é muito acostumado a super proteger os nossos filhos. Por coincidência, eu acabei de ler agora um livro, não sei se vocês conhecem o autor Nassim Taleb, e o título do livro eu recomendo para todo mundo, chama Antifrágil. E ele mostra em várias situações como certas adversidades da vida fazem a gente crescer. E ele ele cria até um termo novo, Marcelo, que eu achei muito interessante. A gente sempre fala de estresse pós-traumático, né? Mas ele criou um termo, e por que não falar de melhora pós-traumático? Às vezes a gente tem algum... Então, o fato da criança não ter tudo que ela quer é muito bom para o desenvolvimento da criança. Ensinar a lidar com frustrações, né? Isso, ensinar a ouvir um não desde criança. Que hoje está muito difícil, né, Dudu? As famílias, às vezes, estão dando muito sim, né? Não estão querendo dar o não para a criança, que é importante para o desenvolvimento, né? É mais fácil, sim. Quer, meu filho? Eu quero a paz. Resolve Às vezes logo. Acontece muito isso. Doutora Marcele, deixa eu lhe colocar uma situação que foi muito divulgada nas redes sociais. A maioria das mães deve ter ouvido essa história. Eu li o relato de uma psicóloga de uma escola que ela estava falando com uma sala de 5 a 6 anos, falando sobre aqueles cuidados que as crianças devem ter, sobre pedofilia, não pode deixar ninguém tocar no seu corpo e etc. E aí teve uma criança que levantou a mãozinha e disse: minha mãe não sabe respeitar o próprio corpo, porque o meu pai fica em cima dela e ela fica gritando e eu não consigo dormir, eu sinto dor de cabeça e etc. E aí, quando a psicóloga chamou os pais para conversarem, ela relata que é um casal super lindo, super jovem, super bacana, e eles ficaram extremamente constrangidos, porque a criança dormia no quarto, eles nunca imaginavam, e eles afirmaram categoricamente: caramba, a gente tinha certeza que ela estava dormindo. Isso é um risco, doutor? Muito. Eu acho assim, que é importante a gente primeiro frisar que a gente tem uma ideia muito errônea de que as crianças, elas não percebem, não sentem as coisas ao nosso redor, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto e um dos aspectos negativos, sim, que eu acredito que seja da cama compartilhada é esse. Porque, assim, é a individualidade do casal. É o momento em que o casal, às vezes, passa o dia fora, é o momentinho que eles têm de ficar juntos, e a criança acaba meio que invadindo aquele espaço, tomando de conta, porque acaba tomando de conta mesmo do espaço. E assim, muitos pais não têm um outro ambiente, um outro tempo para ter suas relações, para ter sua intimidade. Até falar de problemas também, Até falar de problema, exatamente. Então assim, acaba misturando um pouco os papéis, porque eu acho que a gente tem que saber diferenciar o papel de mulher, marido e mulher, e o papel de pai e mãe. Só que é importante a gente frisar que nem todas as famílias conseguem fazer essa separação desde o início, né? Colocar o seu filho mesmo no quartinho e tudo. Mas eu acredito que é importante a gente pensar.
Se realmente nesse primeiro momento você tem o seu filho no seu quarto, você não conseguiu ainda acostumar ele a dormir no seu cantinho, é importante você saber separar esse momento de intimidade com seu marido, né, com a sua mulher, o momento certo de fazer isso, porque realmente ter esse tipo de relação de intimidade na frente de uma criança, nem que ela esteja dormindo, não é recomendável, né? E quando eu falei, eu queria acrescentar um pouquinho que quando eu falei que eu sou contra a cama compartilhada, é uma opinião, mas utilizando o bom senso. Se a criança, em crianças pequenas, né, no primeiro ano de vida, crianças que têm algum problema de saúde, ela tem um refluxo, que precisa daquela atenção, precisa uma atenção, né, especial, doutor? Até mesmo nos primeiros 6 meses, mesmo na ausência de qualquer problema de saúde, por uma questão tanto de segurança dos pais, eu acho que isso é absolutamente aceitável. Agora, a partir do momento que a criança faz 2, 3, 4 anos, e aí se chegar à adolescência, então, pior ainda. Eu acho que ela tem que ser estimulada a adquirir a própria autonomia dela. Né? Para que ela... Eu atendo, às vezes, pacientes adultos de 20, 30 anos de idade que vão ao consultório com a mãe. Oi? E a mãe que relata o problema de saúde do adulto. Como assim? Ele tem 20, 30 anos, mas ainda não adquiriu a autonomia que ele teria que ter como adulto. Então, a mãe que relata, olha, ele tem isso, isso e isso, e ele fica calado durante a consulta. Adultos de 20, 30 anos de idade. Então, acho que lá em São Paulo, quando a gente morava em São Paulo, os meus filhos, na escola, eles eram treinados pela escola, e a orientação era essa, a deixá-los na calçada, e que levar a própria mochila. Levar a própria mochila e que fossem para a sala, e era uma escola enorme, sozinho. E o meu filho fazia isso com 3 anos de idade. Olha aí. Aqui em Teresina, e eu fui criado aqui, sou daqui, a gente é super protetor. A gente quer entregar na mão da tia, né, professora? Chama de tia, né? A gente leva lá, não deixa nem ele levar a mochila. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre os tratamentos para isso, doutor, que a gente tem muita curiosidade. E, gente, cuidado com a nossa saúde, com a Crescer Vacinas, vamos falar sobre isso, lembrar da vacina da gripe, lembrar que a Crescer Vacinas tem todo aquele processo de vacinação fantástico, com tudo que seu filho precisa. Ela é maravilhosa porque ela é feita por pediatras, então não tinha como ser melhor. Tudo que pode ser feito para diminuir aquele estímulo da picadinha, todos aqueles recursozinhos, eu vacinei com uma abelhinha que ficava vibrando, maravilhosa, que engana o nosso cérebro e faz com que a gente não sinta tanto. Então, assim, leva logo o seu filho, aproveita que agora já tem a vacina da gripe e leva toda a família para proteger. Afinal de contas, Crescer Vacinas é proteção para a família inteira. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o sono dos nossos filhos e o nosso também. Até já!